I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Provérbios capítulo 18 retoma um assunto comum nos ensinos do sábio Salomão. No verso 21, ele ressalta o poder que as palavras têm. Ouça: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Conta-se uma história de que em um lugar por onde passavam muitas pessoas, um mendigo sentava-se na calçada e ao lado colocava uma curiosa placa com os dizeres: sou um homem feliz, apesar das circunstâncias que vivo. Tenho muito a agradecer. Mesmo cercado de adversidade todos os dias, Deus me protege e coloca pessoas bondosas em meu caminho. Certa manhã, um executivo parou seu carro próximo ao mendigo e o chamou para conversar. Lhe disse que as palavras naquela placa o tocaram profundamente. Encantado pela filosofia de vida do mendigo, o empresário decidiu lhe dar uma chance de emprego. De fato, aquele homem que vivia nas ruas se tornou um de seus melhores empregados. Numa entrevista feita na empresa, agora o ex-mendigo explicou a razão da placa. Bem, houve uma época em que eu costumava me sentar nas calçadas com uma placa ao lado que dizia: me ajude, sou um nada neste mundo, ninguém me ajuda, não tenho onde morar, sou um homem fracassado e maltratado pela vida. As coisas iam de mal a pior, quando certa noite achei uma Bíblia no lixo e me deparei com um texto que falava do poder das palavras. Aquilo me tocou profundamente. E como nada tinha a perder, decidi trocar os dizeres da palavra por algo positivo. E de fato comecei a enxergar a vida de outra forma quando mudei as palavras que usava para defini-la. A repórter ironicamente questionou: o senhor está querendo dizer que algumas palavras escritas numa simples placa modificaram sua vida? Respondeu o homem cheio de bom humor: claro que não. Primeiro, eu tive que acreditar nelas. Oi, alunos do 9º ano da Escola João Paulo II. Vamos começar mais uma aula com alegria, com esperança e com fé. Vamos começar a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje é ainda a continuação daquele assunto que é período composto por coordenação. Ainda estamos falando sobre período composto por coordenação, porque é um assunto um tanto extenso e nós estamos aqui primando pelo seu aprendizado efetivo. Portanto, hoje nós vamos seguir com o assunto para concluí-lo, ok? Então, siga aí comigo em alguns conceitos que nós já trabalhamos e já aprendemos nas aulas anteriores, como, por exemplo, o que é um período, né? Isso aqui a gente não pode esquecer, tá, pessoal? O período, ele é um enunciado com sentido completo, não esqueça disso. Ele vai possuir uma ou mais de uma oração, tá? As orações são determinadas pela quantidade de verbos, você já sabe disso. O período sempre começa com letra maiúscula e ele se encerra com uma pontuação, tá certo, pessoal? Então, isso é um conceito que a gente deve ter para entender o que significa período. E aí, a gente está estudando aqui o período composto, né? O período composto, você já sabe, é aquele que é formado por mais de uma oração. É diferente do simples, que é formado por uma única oração. E o período composto por coordenação tem a ver aqui com o próximo conceito que já está chegando, que são o que significa as orações coordenadas. Você também já aprendeu aqui que as orações coordenadas são aquelas orações independentes. Uma não há relação sintática com a outra, elas são completinhas. Por isso que uma não sente a necessidade da outra, tá bom? Elas podem ter uma necessidade de estarem
juntas de forma semântica, mas sintaticamente elas são completas, todas têm o seu próprio sujeito, seu próprio predicado, como elas são completas, elas se tornam independentes. Você lembra disso, né? A gente conseguiu, nas aulas anteriores, analisar alguns períodos e a gente percebia que quando a gente separava uma oração da outra, ela tinha um sentido, né, completo, tá bom? Porque elas são sintaticamente completas, tá certo, pessoal? E aí a gente chega agora com um outro conceito que a gente trabalhou também nas aulas anteriores, que é o conceito de orações assindéticas e o conceito de orações sindéticas, né? Porque a gente sabe que as orações coordenadas, essas orações independentes, elas podem ser chamadas de assindéticas ou de sindéticas, isso mesmo. As orações coordenadas assindéticas, você lembra, elas são aquelas orações independentes que não são ligadas através de nenhuma conjunção ou conectivo. Você também lembra aí que a gente falou sobre a conjunção, que é uma classe de palavra, né, que serve principalmente para ligar orações. A gente vai conhecer ao longo dessas aulas muitas conjunções, tá certo? Também elas podem ser chamadas de conectivos. Então, quando a oração coordenada, a oração independente, ela não está ligada, ou melhor dizendo, pessoal, ela não se inicia por uma conjunção, ela não é uma oração coordenada sindética, ela é assindética, tá certo? Ou seja, ela não tem a presença ali da conjunção. Já a oração coordenada sindética é o contrário. Elas vão ser orações independentes, porém, ela se liga a outra oração por meio de uma conjunção coordenativa. Claro, se as orações são coordenadas, essas conjunções que ligam essas orações coordenadas, essas orações independentes, então é natural que a gente chame de conjunções coordenativas. Lembrou disso tudo, pessoal? É apenas uma revisão básica, porque na nossa aula anterior a gente falou bem detalhadamente. Esqueceu? Não tem problema. Volta lá no nosso Google Sala de Aula e assista a aula novamente, ok? Bom, pessoal, hoje nós queremos apresentar algo novo para vocês, tá certo? Que são as classificações das orações coordenadas sindéticas. Isso mesmo, pessoal. Vocês já sabem qual é a diferença entre oração coordenada assindética e oração coordenada sindética. O que você não sabe, mas vai começar a entender agora, é que as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser de 5 tipos. Primeiro, aditiva. Segundo, adversativa. Depois, a alternativa. Temos ainda a explicativa e a conclusiva. Antes de a gente analisar algumas orações com esses 5 diversos tipos aí das orações coordenadas sindéticas, eu quero convidar você para refletir sobre esses nomes. Isso mesmo, aditiva. Por que será que essa oração ela recebe esse nome de aditiva? Bom, você já sabe que a oração ela é coordenada porque ela é independente, ela não tem necessidade da outra oração, ela é sintaticamente independente. Você já sabe que ela é sindética porque certamente ela vai começar com uma conjunção, né? Vai ter aquela pontezinha ali, aquela palavrinha pequenininha que vai estar ligando uma oração à outra. Agora, aditiva, te lembra que outra palavra? Muito bem, você deve estar dizendo aí do outro lado. Lembra a palavra adição. Isso mesmo, pessoal. Aditiva vem da palavra adição.
adicionar. Então, uma oração coordenada sindética aditiva deve ser uma oração que serve para adicionar, acrescentar. Isso mesmo. Vamos pensar na próxima palavra? Adversativa. E aí, te lembra que palavrinha, pessoal? Adversidade? Perfeito. Adversário? Isso mesmo, pessoal. Então, tá tudo certo. O que vai ser, então, uma oração coordenada sindética adversativa? Ora, vai ser aquela oração que serve para indicar uma oposição. Se é adversária, é porque ela vai indicar uma oposição. Então, o meu adversário, ele é sempre o meu oposto, não é verdade? Então, as orações coordenadas sindéticas, elas vão, então, expressar aí uma adversidade, uma contrariedade, uma ideia de oposição. Agora, pense comigo. Alternativa. O que é que significa essa palavra para você? Muito bem, é uma escolha, é uma opção. Isso mesmo, pessoal. Então, uma oração coordenada sindética alternativa deve ser uma oração que nos expressa a ideia de escolha, de opção. Agora, essa quarta aqui é muito fácil, né? O que seria uma oração coordenada sindética explicativa? Você já está dizendo aí na sua casa, eu tenho certeza. Pronto, professor, essa aí indica uma explicação. Isso mesmo, né, pessoal? O nome já nos diz tudo. E por último, nós temos aqui as orações coordenadas sindéticas conclusivas, que vão dar a ideia de muito bem, conclusão. É isso aí, pessoal. Conclusão é a mesma coisa que um resultado, algo que você estava esperando que fosse acontecer, né? Um resultado de algo que foi realizado e como consequência você vai ter ali um resultado. Tá certo, pessoal? Então, por que a gente está fazendo vocês refletirem aqui antes de a gente começar a analisar os períodos compostos que virão aí pela frente? Porque a gente quer dizer a você, aí do outro lado, que você não precisa decorar as nomenclaturas. O que você precisa fazer é pensar sobre esses nomes. Esses nomes estão aí porque tem uma razão de estar, tem um porquê de estar. Então, muitas vezes, a gente acaba aprendendo coisas na escola sem refletir, sem raciocinar. E aí isso vai dificultando a nossa aprendizagem. Mas quando você, que está em casa, começa a entender o significado das palavras, você começa a compreender o conteúdo, o conceito com mais facilidade, tá bom? Bom, nós vamos continuar falando de cada uma delas agora, mas bem devagarinho, para que você realmente aprenda, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira aqui, oração coordenada sindética aditiva. Isso mesmo, pessoal. Você já tem a noção aí. Ela vai ser uma oração que transmite uma ideia de, muito bem, de acréscimo, de adição, de fatos ou acontecimentos, tá certo? Então, ela vai ser aquela oração que vai servir para acrescentar um fato novo, uma informação a mais, tá certo, pessoal? E é importante, meus queridos alunos, que você saiba que no decorrer desta aula aqui você vai conhecer várias conjunções. E nós vamos começar aí já apresentando aqui para vocês as conjunções aditivas, tá? Algumas delas, ou melhor dizendo, as principais delas, tá certo? Que são essas conjunções, essas palavrinhas que estão aí na sua tela em vermelho, tá? O i, o nem,
o não só, mas também, certo? Então, essas palavras que estão aí em vermelho, elas funcionam como as conjunções, os conectivos, aquelas palavrinhas que vão servir para ligar uma oração a outra oração, tá certo? Não esqueça disso. Então, nós temos aí essas palavras, o i, geralmente quando a gente usa esse i, que eu falo i aqui, mas a gente escreve e, né, pessoal? Mas nós nordestinos gostamos de transformar essa palavrinha e com o som de i, né? A gente pronuncia como se fosse i. Então, geralmente, quando a gente usa o i aí, o e, tá? A gente usa justamente para adicionar, acrescentar uma nova ideia. O nem também faz o papel desse e, tá certo? E o não só, mas também, só de falar essa expressão, você já percebe aí que vai haver um acréscimo de uma informação, principalmente com esse mas também. Só que nesse caso aí, pessoal, nós temos o uso de 4 palavras, não só, mas também, que aí a gente já chama de locução conjuntiva, porque a conjunção ela é formada por uma só palavra, mas a locução conjuntiva vai ser um conjunto de palavras que vai ter a mesma função da conjunção, que é de quê? Ligar orações, ok? Bom, entendido aí e conhecendo aí já algumas conjunções aditivas, a gente começa a entender melhor aqui a análise que a gente vai fazer agora com esse período que está aí para você, ó. O período que nós temos é eu assisto aula no cursinho e estudo em casa durante toda a semana, tá certo? É um período, pessoal. Aí você tem que lembrar do conceito de período. Sim, é um período porque tem sentido completo, tem aí a presença de oração ou talvez de orações, né? Tem o seu início com letra maiúscula e terminou com uma pontuação. É um período, sim. E aí, pessoal, é um período simples ou é um período composto? Para você saber se o período é simples ou composto, você tem que descobrir o número de orações. E aí, pessoal, para a gente descobrir o número de orações, a gente procura pelos, muito bem, pelos verbos ou locuções verbais. Você consegue encontrar algum verbo aí nesse período? Claro que sim. Qual foi o verbo que você encontrou? Assisto, muito bem. O quê? Não acredito. E além de assisto, tem um outro verbo ou somente assisto aí como verbo nesse período? Ah, não, professora, tá aqui, ó, estudo. Também é outro verbo, 2 verbos de ação, não é, pessoal? Vocês sabem que verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Portanto, se eu tenho 2 verbos aqui nesse período, eu tenho 2 orações, eu tenho então um período composto, tá bom, pessoal? Agora, se eu perguntasse a você aí, qual é a primeira oração? Não me diga que a primeira oração é assisto e que a segunda oração é estudo. Não, esses são os verbos das orações. A primeira oração mesmo, ela vai estar aqui, ó. Eu assisto aula no cursinho. Essa é a primeira oração. E a segunda oração vai ser a parte que está lá com o segundo verbo. E estudo em casa durante toda a semana. Então, a primeira oração começa em eu e para em cursinho. E a segunda oração começa com o e termina lá com a palavra semana. Pessoal, vamos fazer aquele exercíciozinho. Vamos ler só a primeira oração, esqueça a segunda. Se tivesse somente assim, olha, eu assisto aula no cursinho. Se tivesse somente aí, essa oração parasse aí, tá? Ou melhor dizendo, esse período parasse aí. Teria sentido completo para você?
Muito bem. Então, repare que essa primeira oração, ela não tem a necessidade da segunda. Agora, vamos esquecer da primeira e vamos falar somente a segunda. Estudo em casa durante toda a semana. Precisaria da primeira? Tem sentido? Muito bem. Por quê, pessoal? Porque essas duas orações, elas são coordenadas. Uma não precisa, uma não depende da outra, tá certo? E aí uma coisa que é muito importante, talvez você esteja se perguntando aí. A professora falou errado, ela disse que a segunda oração era estudo em casa durante toda a semana, mas a segunda oração é e estudo em casa durante toda a semana. Bom, pessoal, na verdade não foi falado errado não, é porque essa palavrinha e que está aí, e já está inclusive destacada em vermelho, ela só aparece aí quando você quer conectar uma oração com outra oração. Mas lembre-se que eu estava pedindo para que vocês falassem apenas a primeira oração, sem lembrar que existe uma segunda oração. Depois eu pedi para que você falasse só a segunda oração, como se não existisse a primeira oração. Por isso, esse e aí, essa conjunção, ela não se faria necessária, porque nós estaríamos aí separando essas orações como se elas estivessem em períodos distintos. Mas como a gente está aí trabalhando com duas orações que estão juntas, aí é natural que a gente utilize um conectivo, que a gente utilize a conjunção para ligar a primeira oração à segunda oração. Quem está fazendo esse papel de ligar as orações é justamente essa palavrinha bem pequenininha aí, o e, tá certo? Que está ligando então a segunda oração à primeira. Entendido, pessoal? Muito bem. Agora a gente vai começar aqui a classificar as orações. Repare aí a primeira oração, que você já sabe que é eu assisto aula no cursinho. Repare aí se essa oração ela é coordenada. Você já sabe que é, porque ela não depende da segunda. Só que quando a gente diz que ela é coordenada, a gente tem que saber se ela é coordenada assindética ou se ela é sindética. Ai, professora, eu não me lembro mais. Eu acabei de explicar no slide anterior. E na aula passada também a gente ficou somente falando da diferença entre oração coordenada assindética e sindética. Então, certamente, muitos de vocês lembram que a assindética, ela não começa com conjunção. Repare, ó, eu não é uma conjunção, eu é um pronome pessoal do caso reto. Portanto, essa primeira oração, eu vou chamá-la de oração coordenada assindética, porque ela não iniciou-se com conjunção, com conectivo. Agora, olha para a segunda oração. Ela começa a partir do e, né? E estudo em casa durante toda a semana. E aí, pessoal, essa segunda oração, ela começou com uma conjunção? Claro que sim, não é? Portanto, ela não pode ser chamada de assindética. Ela é a oração coordenada sindética. Por quê? Porque ela começa com a conjunção. Ela está aí sendo ligada a uma conjunção. E aí, pessoal, quando você diz que a oração ela é coordenada sindética, não acaba aí não. Você tem que dizer se ela é sindética aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa, isso mesmo. E agora, professora, como é que eu vou saber? Bom, pessoal, é preciso que vocês estejam atentos ao sentido da oração coordenada sindética, tá certo? Vamos voltar a ler o período, ó. Eu assisto aula no cursinho.
e estudo em casa durante toda a semana. Você percebeu que quando a gente disse e estudo em casa durante toda a semana, essa oração aqui, ela está servindo para acrescentar algo a mais que eu faço durante a semana? Então, veja bem, eu faço duas coisas. A primeira, eu assisto aula no cursinho. E a segunda, e estudo em casa durante toda a semana. Repare que a segunda oração, ela serviu para acrescentar um novo fato, um novo acontecimento. Então, eu vou chamar essa oração de coordenada sindética. Olha o quê? Aditiva, porque eu estou adicionando uma informação a mais nesse período, tá certo, pessoal? Deu para entender? Então, repare que essa palavrinha e, ela tem esse poder, ela tem o poder de acrescentar um fato novo. Vamos continuar aqui ainda numa próxima análise? Olha aí, pessoal, vocês sabem que a gente está nesse momento de muitos cuidados com a nossa higiene, né? E a gente tem visto muitos cartazes, muitas propagandas, muitas orientações de como a gente deve se prevenir, não é? E uma delas é use a máscara e lave suas mãos com frequência, né? A gente tem escutado muito mesmo essas recomendações. Aí nós temos ainda aqui, ó, proteja a si mesmo e a quem você ama, tá? Então, fica aí a dica para a gente seguir. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar essas orientações para a gente analisar na língua portuguesa como a gente poderia classificar esse enunciado. Você já sabe, né, pessoal, que use a máscara e lave suas mãos com frequência. Você já sabe que é um período isso aí, né? Por quê? Começou com letra maiúscula, terminou com uma pontuação, tem sentido completo e tem a presença aí de orações. E se eu perguntasse a você agora, pessoal, qual é a primeira oração e qual é a segunda oração? Você já teria condições de me responder? Muito bem, tenho certeza que tem gente aí dizendo. Primeira oração é use máscara. Segunda oração é e lave suas mãos com frequência. Como é que você sabe disso? Você sabe disso porque você contou aí os verbos. Use é um verbo e lave é o outro verbo. Portanto, eu tenho aí na primeira oração, use máscara, como a primeira oração, e lave suas mãos com frequência, sendo a minha segunda oração. Você também reparou aí, olhe, a presença da conjunção e. Não é verdade? Muito bem, pessoal. Assim sendo, já fica fácil você aí, olha, mais uma vez, saber classificar aqui. Você sabe muito bem que use máscara, que é a minha primeira oração, é uma oração porque tem aí a presença do verbo. E você sabe também que a segunda oração é e lave suas mãos com frequências, porque há também o verbo lave. Então, o que faz uma oração ser oração é a presença do verbo. Mas lembrando que muitas vezes esse verbo ele vai estar acompanhado, ele vai estar ao redor de palavras, né? Que vai formar então a oração, tá bom? E aí, pessoal, vamos lá, a gente precisa aqui, ó, completar, ou melhor dizendo, classificar. Olha aí para essa primeira oração, use máscara. Começou com conjunção? De jeito nenhum. Então, você já sabe que use máscara é uma oração coordenada, ela é coordenada porque, repare, eu poderia falar simplesmente use máscara.
já estaria com sentido completo. Portanto, ela é independente da segunda, ela não tem necessidade da segunda. Então, ela é uma oração coordenada assindética, porque ela não se iniciou com conjunção. E ela é coordenada porque é independente da segunda, tá certo? Pessoal, uma coisa muito importante. Quando a oração ela é coordenada assindética, ela não vai ter outras classificações, tá bom? Só quem vai ter outras classificações, que são 5, são as coordenadas sindéticas, aquelas que iniciam com conjunção. Agora, se ela for assindética, ela não começou com conjunção, é somente oração coordenada assindética e você já terminou a classificação. Morreu Maria Preá. Agora, nessa segunda oração aqui, você repara aí, olha, que essa segunda oração, ela também é independente. Lave suas mãos com frequência. Não precisaria da primeira oração. Já tem sentido completo. Ela também é uma oração independente. Ela também é uma oração coordenada. Só que ela é uma oração coordenada que começou com uma conjunção. A conjunção e, tá vendo? É uma oração coordenada, então, sindética, porque ela começou com a conjunção e. Porém, quando a gente diz que ela é uma oração coordenada sindética, a gente tem que dizer se ela é aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva ou explicativa. E aí você volta, lê novamente, tá bom? O período, use a máscara e lave suas mãos com frequência. Você percebe que a segunda oração, ela está aí servindo para acrescentar uma nova orientação. Por isso, ela é uma oração coordenada sindética aditiva. Tá dando para entender, pessoal? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, vamos analisar mais um pouco. Nós temos aí um outro cartaz de orientação com relação a prevenção contra o vírus, né? E diz assim: ao sair de casa, use a máscara facial da maneira correta. Não a retire em momento algum, nem pendure na orelha, no queixo ou na testa. Nunca toque sua máscara com as mãos sujas. Pessoal, isso é muito importante a gente ler e realmente está fazendo no nosso dia a dia, tá bom? Tem que ter todos esses cuidados, sim. Mas vamos aqui analisar uma parte dessas recomendações. E aí, a parte que a gente vai analisar é justamente essa aqui, ó. Não retire a máscara em momento algum, nem a pendure na orelha. E aí, pessoal, aqui é um período composto. Você concorda que é um período composto? Antes de você me falar se ele é composto, é um período? Por quê? Começou com letra maiúscula, terminou com pontuação, tem sentido completo, professora, e eu estou vendo aí que tem a presença de orações. Ah, é? Quantas orações nós temos aí, pessoal? Leia mais um pouquinho. Muito bem, tenho certeza que você está dizendo. Tem 2 orações. A primeira oração, não retire a máscara em momento algum. A segunda oração, nem a pendure na orelha. Como é que você soube aí que tinha 2 orações? Muito bem, porque você encontrou 2 verbos. O verbo retire e o verbo pendure, não é verdade? Muito bem. Então, retire é o primeiro verbo e pendure é o segundo. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Esse tracinho vermelho aí serve justamente para dividir a primeira oração da segunda oração. Agora, vamos lá começar a classificar
essas orações. Não retire a máscara em momento algum. Pessoal, é uma oração coordenada? Muito bem, claro que é, porque essa primeira oração, ela não tem necessidade, ela é independente da segunda. A gente poderia parar aqui mesmo esse período. Não retire a máscara em momento algum. E aí, na segunda oração, nós temos aqui, olha, não pendure a máscara, não precisa falar novamente, porque já foi dito no primeiro, mas se não tivéssemos o primeiro, ou melhor dizendo, a primeira oração, essa segunda oração nos diz aí, não pendure a máscara na orelha. Repare que ela também não tem necessidade da primeira oração. Então, todas duas são orações independentes. Todas duas são orações coordenadas. Mas olha aí para a primeira oração. Ela começou com conjunção? Você acha que o não é uma conjunção? Claro que não. Esse não é um advérbio de negação, assunto que vocês estudaram lá no 7º ano. Portanto, nós temos aqui uma primeira oração como sendo oração coordenada assindética. Por quê? Porque não começou com conjunção. Agora, quando a gente vai para a segunda oração, a gente está vendo que ela é independente, ela não precisaria da primeira oração, ela é uma oração coordenada, porém ela não é assindética, ela é sindética. Lembra que o nem, ele é uma conjunção aditiva? Muito bem. Repare que quando a gente diz assim, não tire a máscara em momento algum, nem a pendure na orelha. Repare que esse nem a pendure na orelha está servindo para acrescentar um fato novo, acrescentar uma informação nova. Portanto, está servindo aí para adicionar. Por isso, essa segunda oração, que tem o início dela aí com a conjunção nem, é uma oração coordenada sindética aditiva, porque está servindo aí para adicionar uma nova informação. E vem com a conjunção aditiva, tá certo, pessoal? Então, as orações coordenadas sindéticas aditivas são essas orações que servem para acrescentar um fato, um acontecimento novo e que são ligadas pelas conjunções e, nem, mas também. Tudo certo, pessoal? Então, a gente pode seguir aqui para a segunda oração coordenada sindética, que são as orações coordenadas sindéticas adversativas. Você ainda lembra o que essa palavra adversativa significa? Bom, se você sabe o significado, fica fácil você entender o que as orações coordenadas sindéticas adversativas significam, né? Ora, são orações que servem para contrariar, né? É a oração que contraria, é o oposto daquilo que se declara na oração anterior, na primeira oração, tá certo? Então, as orações coordenadas sindéticas adversativas, elas sempre vão servir ali para contrariar, para se opor, para ser adversária da outra oração. E aí, olha, nós vamos aprendendo aqui, pessoal, umas outras tantas conjunções, tá? Agora são conjunções adversativas. Olha quantas! Todas essas palavras aí em vermelho são conjunções adversativas, são conjunções de oposição. Elas sempre servem para contrariar o que está sendo dito. É o porém, é o mas, todavia, contudo, no entanto, entretanto e não obstante. Isso mesmo, pessoal, essas palavras sempre servem para contrariar. Repare que quando você usa esse mas, e eu tenho certeza que você usa muito o mas, né? Você sempre está fazendo aí
uma oposição. Você sempre vai utilizar ele para contrariar uma ideia anterior, tá, gente? O porém também a gente usa bastante, né? O não obstante não é uma conjunção. Observe que nós temos aí duas palavras. É uma locução conjuntiva, mas o não obstante tem a mesma função do mas. Serve para contrariar, tá? É muito culto, a gente não escuta com muita frequência, mas ele tem a função de contrariar. A mesma coisa de usar o porém, a mesma coisa de usar o mas, tá bom? O no entanto também é uma locução conjuntiva, porque nós temos aí duas palavrinhas, o no e o entanto, tá bom? Mas não tem problema, sendo ela uma conjunção ou uma locução conjuntiva, o que importa é que elas servem para fazer oposição. Vamos entender isso, ó? Exemplo: meus colegas querem a aprovação no IF, contudo, eles não estudam. Pois é, pessoal, veja que estranho, né? Eles querem a aprovação no IF, contudo, eles não estudam. Você já está percebendo aí que parece ter uma contrariedade nessa fala, nesse período, não é verdade? Então, vamos lá devagarinho analisar essa contrariedade. Mas antes, eu pergunto a vocês: meus colegas querem a aprovação no IF, contudo, eles não estudam. É um período, pessoal? Muito bem, claro que sim. Começou com letra maiúscula, terminou com pontuação, tá? Tem sentido completo e tem a presença aí de orações, uma ou mais de uma, tá? Com certeza você deve estar percebendo aí que há pelo menos duas orações. Portanto, se há duas orações, é um período composto. E se eu perguntasse a você agora, quem é a primeira oração, então? Você me diria que era quem? E a segunda oração? Muito bem, eu não vou responder agora porque eu tenho certeza que você respondeu aí na sua casa. Pessoal, vocês lembram muito bem que para a gente saber a quantidade de orações, é preciso que a gente encontre os verbos, né? Então, são a quantidade de verbos que vai nos definir a quantidade de orações. Nesse período, a gente tem o verbo querem, do verbo querer, e o verbo estudam, do verbo estudar. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E a primeira oração é: meus colegas querem a aprovação no IF. Pronto. E a segunda oração: contudo, eles não estudam. Segunda oração, tá? Repare que meus colegas querem a aprovação no IF. Eu poderia parar aqui e continuaria com sentido. Por isso que ela é uma oração coordenada, porque ela não precisa da segunda oração. Repare a segunda oração: eles não estudam. Precisa da primeira oração? De forma alguma. Também a segunda oração é uma oração coordenada, tá certo? Então, a gente precisa agora saber se elas são orações coordenadas, quem é a oração coordenada assindética e quem é a sindética. Você já sabe aí que a primeira oração é: meus colegas querem a aprovação no IF, e a segunda oração é: contudo, eles não estudam. Você já reparou também aí que essa segunda oração, ela começou com a palavrinha contudo. E você já sabia, porque já tinha sido falado, que o contudo é uma conjunção, é aquele conectivozinho, é aquela palavra que serve para ligar uma oração a outra oração, não é? Então, você já sabe que essa segunda oração, ela começou com uma conjunção, mas a primeira começou com a palavrinha meus.
Meus é um pronome possessivo, não é uma conjunção. Por isso, nós vamos dizer que a primeira aí é uma oração coordenada assindética, porque ela não começa com conjunção. Porém, a segunda aqui, ela começou com a conjunção contudo. É uma oração coordenada sindética, porque ela começou com uma conjunção. Bom, pessoal, não esqueça, não basta apenas dizer que ela é uma oração coordenada sindética. Quando você diz que ela é sindética, porque começou com uma conjunção, você tem que dizer se ela é aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa ou alternativa. Aí é preciso observar o sentido, tá certo? Do que está sendo colocado no período. A primeira oração diz assim: meus colegas querem a aprovação do IF, não é? Já a segunda diz: contudo, eles não estudam. E repare que esse contudo você poderia trocar pela palavra mas eles não estudam. Ou você poderia trocar pela palavra porém eles não estudam. Pessoal, você já percebe aí que está havendo nessa segunda oração uma contrariedade, uma oposição à primeira. Como é que eles querem passar no IF se eles não estudam? Então, repare que querer aprovação é uma determinada situação, só que não estudar é o oposto de quem quer passar no IF. Quem quer passar no IF deveria estar estudando, mas aí quem não está estudando e quer passar no IF está vivendo de uma contrariedade, de uma oposição. Por isso que a gente percebe que a segunda oração aí, ela é adversativa. Ela é uma oração coordenada sintética. Ela é uma oração coordenada sindética adversativa, porque ela se opõe, ela é adversária da primeira oração, tá certo, pessoal? Vamos seguir então aqui, ó, analisando um próximo. Bom, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos agora para um próximo exemplo, onde a gente vai analisar também um período. E é justamente aí a propaganda que nós temos do perfume, que diz assim, olha, mãe diz que não liga, mas adora ganhar presentes. Vamos analisar então esse enunciado. Nós podemos dizer, pessoal, que esse enunciado é um período? Com certeza, não é? É um período porque, vamos repetir para não esquecer, começa com letra maiúscula, termina com pontuação, tem sentido completo e tem a presença de uma oração ou mais de uma oração. O que é que você me diz? Com certeza, você está percebendo aí que nós temos ali o verbo diz, que é o primeiro verbo, e nós temos também uma locução verbal, adora ganhar. Então, adora é um verbo e ganhar é outro verbo. Um do lado do outro a gente chama de locução verbal. Lembre-se que a locução verbal, ela tem aí a presença de dois verbos, mas equivale a um único verbo. Portanto, pessoal, é como se nós tivéssemos dois verbos nesse período, por isso ele é um período composto. E se eu pedisse para você dividir aí as orações, qual seria a primeira oração? Claro que mãe diz que não liga, não é? Primeira oração. E a segunda oração, quem seria a segunda oração? Aí você diria, mas adora ganhar presentes. Isso mesmo. A primeira oração, ela tem o verbo diz, e a segunda oração, ela está com a locução verbal, adora ganhar, né? Portanto, nós temos aí duas orações.
A primeira você já sabe quem é, a segunda também. Agora a gente precisa descobrir se essas orações elas são independentes. Veja bem, ó, mãe diz que não liga. Eu poderia parar aí? Com certeza. Minha mãe não liga, ela sempre diz que não liga. Ponto final. Seria então uma oração independente da outra. Na segunda oração, se a gente falar só simplesmente, mãe adora ganhar presentes, também não precisaria da primeira. Então, todas duas são orações coordenadas. Uma não tem a necessidade da outra, tá? Elas estão completas. E aí eu pergunto a você, qual dessas orações é a oração coordenada assindética e qual é a sindética? Repare que a primeira oração, mãe não é uma conjunção. Portanto, se ela não começa com conjunção, ela é uma oração coordenada assindética. E essa segunda oração, ó, mas, você acabou de ver no slide anterior, o mas é uma conjunção adversativa. Portanto, esse mas nos diz que a oração aqui, a segunda, é uma oração coordenada sindética, porque ela iniciou com a conjunção. Mas sindética, o que mais? Tem uma classificação ainda para ser feita. Repare que mãe diz que não liga, mas adora ganhar presentes. A segunda oração aí, ela está contrariando a primeira. É como se a mãe não quisesse ou não estivesse muito afim do presente. Por outro lado, ela ama ganhar presente. Então, a segunda oração, ela está contrariando aí o que é dito na primeira. Por isso, pessoal, que nós vamos dizer que a segunda oração aí é uma oração coordenada sindética adversativa. Pessoal, no lugar desse mas, nós poderíamos colocar qualquer uma outra conjunção adversativa. A gente poderia colocar mãe diz que não liga, porém adora ganhar presentes. Teria o mesmo sentido de oposição. Mãe diz que não liga, entretanto, adora ganhar presentes. Esse entretanto tem a mesma função do mas. Mãe diz que não liga, contudo, adora ganhar presentes. Então, repare que o mas, porém, entretanto, no entanto, contudo, tá certo? Não obstante, todas essas palavras têm o mesmo sentido, que é de oposição, de contrariedade. Deu para entender aí por que essa oração é chamada de oração coordenada sindética adversativa? Porque ela sempre vai se opor, ela sempre vai se contrapor a outra oração a qual ela está ali se referindo, acompanhando. Já as orações coordenadas sindéticas aditivas é o contrário, elas não querem opor o sentido. Pelo contrário, elas servem para adicionar, acrescentar uma nova informação. Entendido isso, nós podemos passar para a próxima oração coordenada sindética, que é a alternativa. E o que é que essa palavra alternativa indica? Não sabe? Não sei. Como é que posso? Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Você já sabe que as orações coordenadas alternativas vão ser aquelas orações que vão transmitir uma ideia de escolha, de opção em relação a outra oração, tá certo? E eu já apresento para vocês também os novos ou as novas conjunções. A gente já teve conhecimento aí das conjunções aditivas, das adversativas, e agora chegou a hora da gente conhecer as conjunções alternativas.
E a principal delas, pessoal, é o ou, tá certo? Esse ou é uma palavrinha que sempre vai representar uma ideia de escolha, de opção, não é verdade? Quantas vezes alguém já mandou você escolher uma coisa ou outra? Tenho certeza que você tem bons exemplos aí. Bom, pessoal, além do ou, nós podemos ter também a conjunção quer, a conjunção já e a conjunção ora. Muitas vezes, pessoal, essas conjunções elas vêm em pares. Ou, quer, já, ora, tá certo? E aí eu repeti aqui o ou, tá? Quando alguém nos manda escolher, ela pode utilizar aí essas conjunções no início da primeira oração e no início da segunda, como por exemplo, ou você estuda ou você vai perder o seu presente de aniversário. E aí, alguns pais já fizeram isso com vocês? Pois é, se fizeram, repare que ele colocou aí uma conjunção na primeira oração dele e uma conjunção na segunda oração, e você tem aí duas opções, tá bom? Ou você estuda, ou você perde o seu presente de aniversário, né? Então, é uma opção que você tem de estudar ou não estudar e de ganhar ou de perder o presente, tá certo? Vai depender aí do que você vai escolher. Bom, aí a gente tem aqui um exemplo também, tá certo? No lugar do ou, nós temos aí o ora, tá bom? Nesse exemplo que lhe é apresentado. Bom, agora que você já entendeu aí o conceito das orações coordenadas alternativas, chegou a hora de você conhecer também algumas conjunções alternativas. Veja que só nessa aula você já aprendeu várias conjunções aditivas, várias adversativas e agora chegou a hora da gente conhecer também algumas alternativas, que são essas palavrinhas aí em vermelho. A conjunção mais clássica de escolha de alternativa é o ou, né? Repare que quando a gente tem que fazer uma escolha, sempre vai aparecer essa palavrinha ou, né? Então, o ou é a conjunção alternativa clássica, mas além do ou, poderia ser utilizada a conjunção ora, poderia ser utilizada a conjunção quer ou já, tá certo? É muito comum que essas conjunções, pessoal, elas venham em pares. Ou, ora, quer, já, tá? É comum que elas apareçam no início da primeira oração e no início de uma segunda oração. Por isso que a gente diz que elas podem aparecer de forma pareada, tá certo? Mas não é obrigatório. Por exemplo, quando alguém nos manda ou nos apresenta, melhor dizendo, uma escolha, ela pode dizer ou você estuda ou você não irá para o passeio, tá certo? Então, repare aí que você tem uma escolha a fazer, né? Você pode não estudar e também não ir para o passeio, ou você pode estudar e ir ao passeio, tá certo? Mas a pessoa também poderia utilizar, no lugar de utilizar a conjunção no início da primeira e da segunda oração, optar por utilizar apenas uma conjunção, né? Você estude ou não irá para o passeio, tá? Então, não é obrigado a vir a conjunção pareada, não, mas pode acontecer. Vamos, então, aqui analisar a nossa primeira, melhor dizendo, o nosso primeiro período que tá aí, olha. Ora você acredita na sua vitória, ora você desacredita. Pessoal, esse hora aí não é a hora do relógio não, tá bom? É uma conjunção alternativa, tá certo? Como se fosse assim, às vezes você acredita na sua vitória, às vezes você não acredita na sua vitória, tá certo? É uma conjunção de alternância,
de escolha. E aí, pessoal, nesse período, ora você acredita na sua vitória, ora você desacredita. Nós temos aí um período simples ou composto. Tá na cara, né, pessoal, que é um período composto, porque nós temos aí a presença do verbo acredita e do verbo desacredita. Se eu tenho dois verbos, eu tenho então duas orações. A primeira oração, nós vamos ter aqui, ora você acredita na sua vitória. Então, a primeira oração. E a segunda oração é, ora você desacredita. Repare aí, pessoal, que essas orações, elas são independentes. Olha, a primeira oração é, você acredita na sua vitória. E aqui a segunda é, você desacredita da sua vitória. Pessoal, na segunda oração, você pode dizer, Paula, você colocou coisas ou palavras, acrescentou palavras à segunda oração que não existem. Pessoal, a segunda oração, muitas vezes, os termos estão implícitos. Por quê? Porque como já foi dito na primeira oração, não se repete na segunda, mas não significa que dentro aqui da segunda oração não esteja escrito você desacredita da sua vitória. Está escrito também, só que está implícito da sua vitória, porque já foi dita na primeira oração, tá certo? Então, repare que você acredita na sua vitória, já está tudo certo, essa oração está completinha, ela não precisaria da segunda. Quando você tem na segunda, você desacredita da sua vitória, repara que não precisa. A segunda oração, ela não precisa da primeira, ela também está completa. Então, todas duas aí são orações independentes. Então, todas duas são orações coordenadas, porque uma não tem a necessidade da outra, não esqueça disso. Agora, pessoal, nós precisamos dizer se elas são coordenadas sindéticas ou assindéticas, tá? Repare que a primeira oração começou com a palavrinha ora. E a segunda oração também começou com essa palavrinha ora. E você já sabe aqui que o ora é uma conjunção. Pessoal, então, essas duas orações, elas se iniciam com conjunções, elas são orações coordenadas sindéticas. E elas são sindéticas o quê? Alternativas. Sabe por quê? Porque as duas orações aí começaram com conjunções e as duas orações, elas representam escolhas, opções, alternativas. Tá certo, pessoal? Então, muita atenção. Certamente você pode agora estar até se perguntando, professora, eu pensava que a primeira oração ia ser sempre coordenada assindética, sempre ia começar sem conjunção. De jeito nenhum. Tem orações que se iniciam no próprio período com a conjunção, então fique esperto. Como é que eu vou saber então? Ora, observando se tem a conjunção ou se não tem. Se a oração ela se inicia com a conjunção, não importa se ela é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. Começou com conjunção, ela é sindética. Agora, se as orações elas não se iniciam com conjunção, elas são assindéticas, tá bom? Então, você tem que estar atento, é você que tem que analisar para não se perder. Vamos aqui fazer uma próxima análise. Nós temos aí, olha, um anúncio publicitário, né, de uma casa, ou talvez a capa de uma revista, e nós temos aí o seguinte, viver ou sonhar. E temos também ainda uma afirmação, viver e sonhar, né? Interessante. Repare, pessoal, que viver ou sonhar
não é a mesma coisa de viver e sonhar, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o sentido desses dois períodos. Vamos analisar aqui só o primeiro período, então, viver ou sonhar? Bom, pessoal, aqui é um período, claro que é um período, pessoal, mesmo sendo curtinho, você repara que viver ou sonhar é uma pergunta com sentido completo, começou com letra maiúscula, terminou com pontuação e tem a presença de oração ou de orações. E aí, pessoal, nós temos oração ou orações? Repare, pessoal, que nós temos dois verbos, viver e sonhar. Se eu tenho dois verbos, então eu tenho o quê? Isso, duas orações. Quem vai ser a primeira oração? Viver. Só, professora, só a palavra viver? Sim, pessoal. O que é que faz uma oração ser oração? É a presença de verbo. Não significa que a oração ela tenha que ser só o verbo. Nesse caso aqui vai ser, tá bom? Mas não é obrigado a ser só o verbo. Só que o verbo é a alma da oração, tá certo? Então, a primeira oração aqui é viver e a segunda, ou sonhar. Muito bem. Então, nós temos aí a primeira oração e a segunda. Repare que viver não precisa da outra oração, que é sonhar. Uma oração aí é independente da outra. Então, pessoal, repare aí que nessa primeira oração, viver, nós só temos o verbo. Ela não começa com conjunção. Portanto, ela é uma oração coordenada assindética. Ela não se iniciou com conjunção agora. Quando a gente olha a segunda oração aí, a gente percebe que começou com a palavrinha ou. E nós sabemos que esse ou é uma conjunção de escolha, de alternância. Portanto, essa segunda oração, ela é uma oração coordenada sindética, porque ela tem a presença da conjunção, mas ela é uma oração coordenada sindética aditiva, alternativa ou adversativa. É só você reparar no sentido da segunda oração, viver ou sonhar. Aí você vai pensar, peraí, essa segunda oração está me dando uma ideia de acréscimo ou ela está me dando uma ideia de contrariedade? Ela está se opondo à primeira ou ela está me indicando aí uma escolha, uma opção? Com certeza, pessoal, é uma opção. Eu tenho que escolher se eu quero viver ou sonhar. Portanto, é uma oração coordenada sindética alternativa, porque essa segunda oração aí, ela me remete à ideia de opção, de escolha, tá certo, pessoal? Então, há uma diferença, né, entre o sentido das orações. Por isso que as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditiva quando elas tiverem o valor de adição, de acréscimo. As orações coordenadas sindéticas, elas podem ser alternativas, como é o caso dessa aqui, quando ela tem aí o sentido de uma escolha, de uma opção. E elas são orações coordenadas sindéticas adversativa quando a ideia da oração é se opor, é contrariar a outra, tá? Para a gente, então, ir para o próximo slide, eu te convido ainda a olhar aqui para a nossa ilustração, onde nós temos aí viver ou sonhar e temos o segundo período aí que diz viver e sonhar. Qual é a diferença, pessoal, entre viver ou sonhar e viver e sonhar? Bom, há muitas diferenças, né? O primeiro período aí, que é um período composto, né? Viver ou sonhar, é uma pergunta. E o segundo período aí, viver e sonhar, parece ser uma resposta. Não, eu não quero viver
só viver e eu também não quero só sonhar. Eu quero viver e sonhar, tá? Então, no primeiro é uma pergunta e a segunda é uma resposta para essa pergunta que não admitiu aí a escolha, né? Quis as duas coisas. E aí também a gente pode fazer uma análise, né? Uma análise das orações. Viver ou sonhar, como você percebeu, viver é uma oração coordenada assindética e ou sonhar seria a oração coordenada sindética alternativa. Agora, quando nós temos aqui viver e sonhar, a gente percebe que viver é uma oração coordenada sindética, ela não começou com conjunção, e aí nós temos a segunda oração que é e sonhar. A gente percebe que esse e sonhar é diferente de ou sonhar. Esse e sonhar é um acréscimo. Eu quero viver, mas também eu quero sonhar. Não é uma escolha. Então, repare, pessoal, como o uso de uma conjunção pode fazer a total diferença no sentido. Então, é muito importante a gente entender o uso das conjunções. Vocês que precisam também escrever textos, precisam saber que o uso da conjunção é muito importante na escrita de um texto, né? Porque a conjunção, ela dá um mega sentido àquilo que a gente está querendo transmitir. Bom, pessoal, agora nós vamos seguindo aqui para mais uma oração coordenada. Nós já vimos aqui a coordenada sindética aditiva, a alternativa, a adversativa, e eu vou pedir aqui para pular a sequência e nós irmos para oração coordenada sindética conclusiva, tá certo? Ao invés de a gente falar logo sobre a explicativa, eu vou te convidar para ir para a conclusiva. Pense então o que significaria para você aí uma oração coordenada sindética conclusiva. Certamente você já sabe, vai indicar, professor, uma conclusão. Isso mesmo, pessoal. Olha, as orações coordenadas sindéticas conclusivas, elas vão expressar uma ideia de conclusão, resultado em relação a outra oração. Vocês já fizeram algum tipo de exame, seja de sangue, de fezes ou de urina? Você já reparou que no final do exame vem assim, resultado, não é? Muito bem. Muitas vezes no lugar da palavra resultado, vem a palavra conclusão, a conclusão do exame. Então, a conclusão é a mesma coisa que um resultado. Depois de fazer uma análise, então, a pessoa que analisou a sua amostra, ela chega a uma conclusão, ela chega a um resultado, tá certo? E é exatamente isso que as orações coordenadas conclusivas, elas vão indicar um resultado, tá bom? Eu já te convido aqui agora para conhecer um monte de novas conjunções, só que agora conjunções que indicam conclusão, que indicam resultados. Aí estão elas, todas essas palavrinhas aí em vermelho, são conjunções ou locuções conclusivas, tá certo? Então, nós vamos ter aí, olha, a palavra logo, sendo uma conjunção conectivo. A gente vê muito esse logo em matemática, né? 2 mais 2, logo 4. Ou então o portanto, né? O portanto é uma conjunção muito clássica das conjunções conclusivas. Esse portanto sempre vai indicar um resultado. Nós vamos ter então, olha, o logo, portanto, pois, assim, então, por isso, por conseguinte, de modo que, de forma que, em vista disso. Todas essas palavras, elas servem para indicar um resultado, uma conclusão, tá? Vamos entender isso aqui bem direitinho, para que você possa
no dia aí que a gente estiver fazendo alguma atividade, ou mesmo na provinha do IF, porque eu sei que muitos de vocês irão tentar a vaga no IF, vocês podem se deparar lá com uma das orações coordenadas. E daí você já vai estar aí, ó, ganhando uma ou mais de uma questão, tá certo? Então, vamos ao nosso exemplo. Estou estudando muito, por isso vou ser aprovado no IF. Repare bem, nós temos aqui um período, porque começa com letra maiúscula, termina com a pontuação, tem sentido completo, nós temos aí a presença de vários verbos, né, pessoal? Portanto, é um período composto, tá certo? Repare que nós temos aqui, ó, a presença de estou estudando. São dois verbos, um ao lado do outro, portanto, é uma locução verbal. Essa partezinha aí, ela representa o verbo da primeira oração. E nós temos também uma outra mega locução verbal aqui, ó. Vou ser aprovado. 3 verbos. E pode uma locução verbal ser composta por 3 verbos? Pode sim. Locução verbal não é um conjunto de verbos? Muito bem. Geralmente é comum que sejam 2, mas pode acontecer da locução ter 3 verbos, tá bom, pessoal? Então, veja aí, se eu tenho 2 locuções verbais, eu tenho então 2 orações. Qual é a primeira oração? Estou estudando muito. Segunda oração, por isso vou ser aprovado no IF, isso mesmo. E você já está vendo aí de cara o por isso, né? Que é uma conjunção. Você já está vendo que lá em cima o por isso é uma conjunção conclusiva, tá? Isso já vai nos ajudar bastante aqui a entender que estou estudando muito é a nossa primeira oração e que a nossa segunda oração é por isso vou ser aprovado no IF. Bom, repare aí que na nossa primeira oração começou com uma locução verbal, não começou com conjunção. Por isso, ela é uma oração coordenada assindética. Por que que ela é uma oração coordenada? Porque eu poderia parar aqui, ó, gente. Estou estudando muito. Não precisa da segunda oração. Então, ela é independente. E ela é assindética porque não começou com conjunção. Na segunda oração, nós temos assim, vou ser aprovado no IF. Repare que não precisa da primeira oração. Portanto, ela também é uma oração independente, uma oração coordenada. Só que esta segunda oração, ela começou aí com uma conjunção, o por isso, que está aí destacado. Então, ela é uma oração independente, só que ela não é assindética, ela é sindética, porque ela começou com uma locução conjuntiva. Por isso, tá certo? Aí, pessoal, vamos entender agora o sentido da coisa. Olha, eu estou estudando muito. Qual é o resultado desse meu estudo, desse meu esforço? Ora, se eu estou estudando muito, certamente eu vou ser aprovado no IF. Repare que por isso vou ser aprovado no IF é o resultado que se refere aí à primeira ação. Se eu estudo muito, logo eu vou ser aprovado no IF. Se eu estou estudando muito, portanto, eu vou ser aprovado no IF. Se eu estou estudando muito, em vista disso, eu vou ser aprovado no IF. Se eu estou estudando muito, então eu vou ser aprovado no IF. Por isso que ela é uma oração coordenada, sindética, conclusiva, pessoal, conclusiva, porque essa segunda oração, ela nos passa uma ideia de
resultado, tá certo? Vamos para um segundo exemplo? No nosso segundo exemplo, nós temos aqui, olha, estou estudando muito, conquistarei, pois, a vaga no IF, tá certo? Bom, é bem parecida com a primeira, né? O que é que tem de diferente aí, pessoal? Aí você já deve estar imaginando, a professora mudou o verbo da segunda oração, não é mais vou ser aprovado. Quem é o verbo da segunda oração? Muito bem, conquistarei, né? Tem lá a locução verbal, continua sendo a mesma na primeira oração, estou estudando. E agora o segundo verbo aí não é mais uma locução verbal, é apenas um verbo mesmo, conquistarei. Então, nós temos a primeira oração, que é estou estudando muito, e temos a segunda oração, que é conquistarei, pois, a vaga no IF. Talvez você tenha reparado também que a conjunção agora é outra, né? Não é mais o por isso. No primeiro exemplo, a gente usou por isso. Aqui no segundo exemplo, a gente usou a conjunção pois. Isso mesmo. Talvez também você tenha imaginado aí, professora, não está muito esquisito esse pois aí? Não deveria ser estou estudando muito, pois conquistarei a vaga no IF? Não deveria ser antes do verbo? É verdade, pessoal, poderia sim ser antes do verbo. E normalmente nós, quando utilizamos o pois, nós utilizamos ele antes do verbo, tá bom? Porém, gente, nós podemos utilizar depois. E isso faz uma grande diferença. Sabe por quê? Eu quero chamar a sua atenção aqui para isso. O pois, ele é uma conjunção conclusiva, mas também o pois, ele é considerado uma conjunção explicativa. E aí, pessoal, faz toda a diferença o lugar aonde esse pois ele está colocado na oração. Quando esse pois ele vem após o verbo, como a gente está vendo aí, ele é considerado uma conjunção conclusiva. Quando você ouvir o pois no lugar que não é muito comum aos seus ouvidos, tenha certeza, é uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Quando o pois estiver no lugar que você costuma ouvir com mais frequência, como estou estudando muito, pois conquistarei a vaga no IF, então ele vai estar servindo como uma explicação e não como uma conclusão, tá certo? Então, tá aí o tracinho vermelho dividindo as orações. Você já sabe que essa aqui é a primeira oração. Ela é uma oração coordenada assindética, porque não começou com conjunção. E você sabe muito bem aqui que nessa segunda oração tem a presença aí da conjunçãozinha pois. E você sabe, portanto, então, que ela é uma oração coordenada sindética. Como esse pois está depois do verbo, num lugar que a gente acha esquisito, ela é uma oração coordenada sindética conclusiva, quando ele vem após o verbo, tá certo? Bom, pessoal, entendido isso aqui, a gente pode passar a fazer uma próxima análise. Olha aí esse seguinte enunciado: você será julgado de qualquer forma, portanto, seja você mesmo. Tá aqui o mesmo enunciado, vamos classificá-lo, vamos lá? Primeiramente, você tem que saber, e você lembra, é um período, porque começa com letra maiúscula, terminou com a pontuação, tem sentido completo, e nós temos aí uma oração ou mais de uma. Procure os verbos. Primeiro verbo aqui, ó, será julgado, locução verbal. São dois em um, é como se fossem dois verbos, mas equivale a um único verbo, tá bom? Portanto, essa locução verbal aí se refere à primeira oração. Além dessa locução verbal, nós temos aí outra locução verbal ou outro verbo? Muito bem, você já encontrou?
Muito bem, tá aí o seja, né? Então, se eu tenho aqui uma locução verbal e um verbo, eu tenho duas orações. Qual vai ser a primeira oração? Você será julgado de qualquer forma. Muito bem. E a segunda? Ora, a segunda tá lá com o segundo verbo. Portanto, seja você mesmo. Você já sabe muito bem que aqui é a primeira oração e a segunda oração aí já está também exposta para você. Você já está percebendo que essa segunda oração, ela começou aí com a palavrinha portanto, que você já sabe é uma conjunção, né, pessoal? Então fica fácil entender que aqui na primeira oração, ela é uma oração independente, você será julgado de qualquer forma. Eu poderia parar aí. Ela é independente, não precisa da segunda, não. Por isso, ela é uma oração coordenada. E coordenada assindética, porque ela não começou com conjunção. O você não é uma conjunção, né? É um pronome de tratamento. Agora, o portanto, aqui, ó, na segunda oração, é uma conjunção. Repare, seja você mesmo. Não precisa também da primeira oração. Também é uma oração independente, também é uma oração coordenada, porém é uma oração coordenada sindética, porque começou com a conjunção portanto. Pessoal, repare que quando eu digo você será julgado de qualquer forma, resultado, seja você mesmo. Por isso que essa segunda oração aí, portanto, seja você mesmo, ela está nos indicando uma ideia de conclusão. Ela vai ser então chamada de oração coordenada sindética conclusiva, porque ela nos passa a ideia de um resultado, ok? E agora a gente já está aqui se encaminhando para o final desta aula, porque falta a gente ver apenas a oração coordenada sindética e explicativa. E essa você já sabe. Ora, explicativa vai nos passar a ideia de explicação, isso mesmo. Então, a oração coordenada sindética é aquela oração que expressa uma explicação em relação a outra oração. E aí eu também já vou te apresentando aqui as conjunções explicativas. Ora, o porquê já está dizendo. Sempre que a gente utiliza o porquê, a gente está explicando algo. No lugar do porquê, a gente às vezes usa só a palavrinha que. E o pois, que a gente falou há pouco tempo aí, que o pois, ele tanto pode ser uma conjunção conclusiva, como ele pode ser uma conjunção explicativa. Vai depender do lugar onde ele está dentro da oração, tá certo? Vamos então aqui para o nosso exemplo. Diz o seguinte: estou estudando muito, pois conquistarei a vaga no IF. Parece que a gente já viu esse exemplo, não é? Com certeza. Você já sabe que isso aí é um período, começou com letra maiúscula, terminou com pontuação, tem sentido completo, tem a presença aí, olha, de uma locução verbal, que está funcionando como o primeiro verbo da primeira oração, e você tem outro verbo aqui, ó, conquistarei. Então, se eu tenho uma locução verbal e eu tenho também um verbo, eu tenho, então, duas orações. Então, agora nós vamos classificar essa primeira oração e essa segunda oração. Repare que nós poderíamos falar simplesmente a primeira oração e acabar por aqui o enunciado. Estou estudando muito. Esse estou estudando muito já tem sentido completo, não precisa da segunda oração. É uma oração independente, é uma oração coordenada. Repare também que a segunda oração, conquistarei a vaga no IF, não tem necessidade da primeira oração. Então, as duas são orações coordenadas. Uma é independente da outra. Só que existem as orações coordenadas assindéticas e as sindéticas.
a oração coordenada assindética, ela não começa com conjunção. É o caso da primeira aí, ó. Estou estudando muito. Não começou com conjunção. Portanto, ela é uma oração coordenada assindética. Agora, a segunda aqui, a gente percebe que começou com a palavrinha pois, que é uma conjunção. Pois conquistarei a vaga no IF. Por isso que ela é uma oração coordenada sindética, porque começou com a conjunção, tá certo? E aí, pessoal, muita atenção. Esse pois, ele pode ser traiçoeiro, tá bom? O pois, ele pode ser uma conjunção explicativa ou conclusiva. Eu falei para vocês que vai depender da posição. Repare que esse pois, ele está antes do verbo, né? Olhe, estou estudando muito, pois conquistarei a vaga no IF. Repare que ele veio antes do verbo e veio no lugar. A gente geralmente vai utilizar as conjunções antes dos verbos, tá certo? Então, quando esse pois ele vier no lugar em que geralmente uma conjunção aparece, nós vamos dizer então que é uma oração coordenada sindética explicativa, tá certo? Agora, se esse pois ele viesse após o verbo, tipo assim, estou estudando muito, conquistarei, pois, a vaga no IF. Aí nós não teríamos aqui uma oração coordenada sindética explicativa. Como a conjunção pois ia estar após o verbo, o pois deixa de ser uma explicação e se transforma numa conclusão, tá certo, pessoal? E é interessante dizer também que quando esse pois, ele vem após o verbo, ele vem no lugar que não é muito comum, ele vai ter uma vírgula antes e uma vírgula depois, como nós vimos aqui no exemplo anterior, tá certo? Vocês estão reparando aqui nesse exemplo, olha, estou estudando muito, conquistarei, pois, a vaga no IF. Tá vendo que o verbo, ele está antes da conjunção? Então, repare que já que ele está, a conjunção está após o verbo, eu utilizei uma vírgula antes do pois e uma vírgula após, tá certo, pessoal? Então, fique atento nisso, a posição em que esse pois aparece, porque horas ele pode funcionar como uma conjunção conclusiva, ele vai expressar um resultado, horas ele vai estar expressando uma explicação. Então, gente, entendido isso, eu acabei não dizendo aqui, não fazendo análise, né, pessoal, do sentido da explicação, que é tão óbvio, né? Estou estudando muito, pois conquistarei a vaga no IF. Repare que esse pois conquistarei a vaga no IF está servindo para indicar aí uma explicação. Por que que eu estou estudando muito? No lugar desse pois, nós poderíamos usar a conjunção porque. Estou estudando muito, porque conquistarei a vaga no IF, tá certo? Então, o porquê é a conjunção clássica das orações coordenadas sindéticas explicativas. Eles geralmente vão estar aí para explicar um motivo. Professora, faltei na sua aula porque eu estava doente. Repare aí que você tem a primeira oração, que é: professora, eu faltei na sua aula. E a segunda oração, porque eu estava doente, está servindo para você explicar. Por isso que a segunda oração, nesse exemplo, vai ser oração coordenada sindética explicativa, porque está funcionando como uma explicação. Bom, pessoal, nós temos ainda aqui uma última análise, tá bom? Ó, seja feliz porque você merece. Repare aí que nós temos aqui o período, né?
um período composto, porque você já está percebendo aí que nós temos o verbo seja e temos um outro verbo aqui, merece. Portanto, 2 verbos, 2 orações. A primeira oração é seja feliz e a segunda, porque você merece. Você sabe muito bem que seja feliz é a primeira oração e porque você merece vai ser a minha segunda oração. Você também já está aí com certeza expert em saber que seja feliz é uma oração coordenada assindética, porque ela é independente, ela não precisa da segunda oração e ela é assindética porque não começou com conjunção. Já a segunda oração aqui, ela também é independente. Você merece. É uma oração que não precisa da primeira, mas ela começou com uma conjunção aí, o porquê. Por isso, ela é oração coordenada sindética, explicativa. Veja bem que quando eu digo porque você merece, eu estou explicando por que você deve ser feliz. O motivo é porque você merece, eu mereço, todos nós merecemos ser felizes. E com esse belo período, nós vamos encerrando a nossa aula. Seja feliz porque você merece. Mas antes, pessoal, é preciso dizer aqui a vocês que a aula de hoje é para que você realmente se estimule a conhecer as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas 5, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, mas não de uma forma inconsciente, mas entendendo o significado da palavra aditiva, da palavra adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Eu tenho certeza que ficou fácil você compreender essas 5 orações coordenadas sindéticas, tá bom, pessoal? E para realmente ter certeza que aprendemos, você terá aí um exercíciozinho a fazer que vão estar nas suas páginas. O nosso dever para casa está nas páginas 20 e 21. Agora sim, eu já estou me despedindo. Valeu, galerinha top. Até a próxima e eu já fui. O quê? Não acredito. I'm just sitting here. I got time.